Galera do Geek Pop News. Hoje a gente vai entrevistar a cineasta e diretora de cinema, Cláudia Priscila, e conversar um pouco sobre o seu novo documentário, Eu Deveria Estar Feliz. Primeiramente, Cláudia, fala um pouco sobre você pra gente. Oi, bom, eu sou cineasta, né? Trabalho mais com documentário, prioritariamente com documentário, e meu grande tema é gênero, assim, há muito tempo eu faço trabalhos com esse tema, que, enfim, é gigante, né? É um tema, enfim, muito extenso, então de tempos em tempos eu tenho a felicidade de colocar uma lente em cima de um pedaço desse, enfim, desse tema. No documentário Eu Deveria Estar Feliz, qual foi a sua inspiração por trás da história e como você desenvolveu essa ideia? Então, eu recebi um convite do Rick Vidal, que é o produtor do filme. Ele tem uma história pessoal que a mãe dele passou por depressão pós-parto. Então, enfim, daí quando a gente fez a primeira reunião, super rolou, a gente fala, deu um match, e a gente fez o filme, e enfim, estamos com um monte de projetos. Então, o filme, ele sempre nasce de algum lugar. Então, nasceu na cabeça do Rick, e depois a gente foi forjando esse filme, foi entendendo esse filme ao longo do tempo. Daí, logo na sequência, começou a pesquisa, depois a produção, e entrando mais pessoas, e a gente fez um time majoritariamente feminino. Então, nasce da ideia do Rick, e depois ele vai se construindo, né? A gente começa a pensar como vai ser essa narrativa fílmica, quem são essas mulheres que vão estar lá. Então, assim, acho que o filme ele tem vários começos, sabe? O começo de cada etapa. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram durante a produção do documentário e como superaram? Eu acho que o maior desafio de um documentário são as personagens, né? A relação que se cria, que eu acho que é necessário. No meu caso, eu gosto muito de ter uma relação de confiança e intimidade com as personagens. Então, a gente fez dois meses de pesquisa e chegamos nessas quatro personagens do filme, que têm em comum a depressão pós-parto, mas também elas são histórias singulares, são histórias únicas, né? Cada uma vivencia de uma forma diferente, né? Tanto os sintomas, enfim, são. Eu gosto muito desse ponto em que elas se afastam, né? A gente está falando de universos diferentes, né? Um tema, mas que abarca experiências distintas. Então, acho que acessar essas mulheres, eu lembro quando eu estava conversando com a Lorena, que é uma das personagens do filme, e aí nesse dia eu falei, nossa, eu estou acessando o pior que você tem, a sua pior memória. E eu acho que para elas, sim, eu acessei lugar de muita dor. Então, acho que esse foi um grande desafio, como fazer isso. Então, a primeira coisa foi, a gente estabeleceu conversas antes de ligar a câmera. Ainda era época de pandemia, também a gente tinha uma distância grande geográfica, então, eu fiz algumas conversas com elas online e juntas a gente foi entendendo como a gente ia contar aquela história, né? Então, quem seriam as pessoas que conversariam com elas ao longo do filme, como é o cotidiano delas e o que valeria a pena a gente estar junto, né? E registrar. Então, acho que esse foi a maior dificuldade, o meu maior desafio era entrar na vida dessas mulheres, mas também ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava exigindo ali, que eu estava pedindo ali uma memória de dor, eu também encontrei essas mulheres num lugar mais potente, já de cura ou curadas. Então, assim, também era bonito ver, né, como elas conseguiram formar um elo afetivo, uma ética amorosa com os filhos. Então, tinha esses dois lugares de acesso durante o filme. Eu acho que a próxima pergunta complementa muito no que você está falando agora, que foi como foi para você ouvir essas quatro histórias e poder dirigir e agora passar elas para o resto do mundo. O meu processo de filmar, ele é sempre um misto ali de prazer e dor, é sempre isso.
eu me envolvo muito, muito com o tema, assim. Geralmente eu estou completamente em função do projeto, né? Então ele começa antes na pesquisa de personagens e também pesquisa bibliográfica, pesquisa de filmes. Então tem todo o envolvimento, assim. E eu não tive depressão pós-parto, mas eu sou mãe. Então, assim, eu me via muito ali. Eu me via muito naquelas mulheres, né? Assim, tem espaços ali que eu falo, passei por isso. Então, acho que é muito bom fazer um filme, é muito gratificante, mas ao mesmo tempo eu sempre me jogo demais na história, sabe? Eu me jogo demais nos meus projetos. Então isso é transformador na minha vida. Cada filme eu saio de uma forma transformada, tocada em lugares que eu ainda não conhecia bem em mim. Entendi. Como você enxerga o impacto que o documentário Deveria Estar Feliz vai ter na sociedade? Eu acredito muito no documentário como uma ferramenta de discussão de temas importantes, temas tabus na nossa sociedade, como é o caso, né, desse filme. Então, acho que assim, é como se lançasse uma pedrinha, sabe? Assim, que na água que vai gerando ondas. E esse filme ele tem um lançamento de impacto. Então, eu acredito muito no documentário como uma ferramenta para discussão de temas importantes, temas tabus da nossa sociedade. É como se jogasse uma pedrinha na água e ela fosse criando, sabe, aquelas ondinhas. E junto ao filme, a gente está fazendo um lançamento de impacto. Então, existe um aplicativo que foi desenvolvido pela equipe da Unifesp, com informações, com lugares de ajuda para mulheres que estão em condições de depressão pós-parto. Também tem lugar para as pessoas mandarem seus relatos, enfim, é um espaço ali de cuidado e ajuda, né? Então, a gente está trabalhando com essa ferramenta que atende esse lugar da emergência que tem o tema. E tem a gente também está esperando um projeto de lei para ser homologada do Dia Nacional de Combate à Depressão Pós-Parto, que está em curso em Brasília. Então, e fora isso, também a gente está fazendo exibições com debates do filme para ONGs e entidades que tenham ligações com o tema. Então, assim, é um lançamento que ele atende para além do cinema e da TV. Entendi. O Pera, tema ai, o tema depressão pós-parto é um tema muito delicado e muitas vezes as pessoas não acreditam que a mãe possa estar com depressão pós-parto. No documentário fica muito claro a história real dessas mães. Vocês acham que vão receber algumas críticas negativas sobre isso? Sobre tocar eu nesse assunto? eu não sei, assim, porque eu vejo como um assunto extremamente importante. O que eu tive de devolutiva até agora foi pessoal. Ah, mas sempre tem, né? Sempre tem quem não goste. É um tema importante, porque o que a gente tem, o que a gente sabe é que uma em cada quatro mães tem depressão pós-parto. Isso é um número que chega em consultório, nos hospitais. E eu imagino que esse número seja muito maior, né? Que não seja computado, porque eu acho que a sociedade não sabe, então, assim, muitas vezes o entorno dessa pessoa, as pessoas que estão, enfim, estão na casa, são a rede de apoio dessa mulher, essas pessoas não sabem, e muitas vezes essas próprias pessoas não sabem o que estão passando por uma depressão pós-parto, né? Então, eu acho que a informação e a discussão, né, desse momento, porque o filme ele trata de pessoas que passaram por uma experiência gestacional, né? Porque a depressão pós-parto também ela não acontece só nesse caso, mas no caso do filme, vou falar disso, é um corpo em processo, né? E eu acho que a maternidade, o parto, ele é uma experiência tão radical que eu acho que ninguém sai ilesa desse lugar, sabe? E algumas pessoas vão demorar um tempo para entenderem,
né, para encontrarem, para, enfim, se assumirem nesse papel social de mãe, e outras pessoas podem nunca se encontrar ali, né? A gente está falando de um território de mudança radical. E eu acho que daí as pessoas não falarem da depressão pós-parto tem uma relação muito grande com uma questão moral. Então, assim, uma boa mãe ama seu filho, cuida do seu filho, né? Teoricamente, na romantização, falam que a gente já vai saber cuidar. Então, tem essa fantasia em torno da maternidade. E uma mãe que ela não está correspondendo a esse lugar, automaticamente ela é uma má mãe. Então, acho que também tem essa confusão aí moral e ética desse lugar da maternidade, que precisa tirar esse véu, sabe? Porque senão a gente fica numa marra dicotômica ali, ou você é uma mãe que cumpre, ou você é uma péssima mãe. A gente não consegue olhar para esse assunto com nuances, com delicadezas, com variedades, né? Cada corpo, cada mãe vai responder de um jeito. Então, assim, a gente não pode simplificar mais essa experiência de uma forma tão simplista. Por último, quais os seus documentários ou filmes que você indica para os nossos espectadores e os nossos leitores? Meus próprios? Pode ser. Bom, tem Um Bicho a Travesti, que é o último filme que eu fiz, né, antes de Eu Deveria Estar Feliz, que é sobre a artista Linda Quebrada, que, enfim, eu dirigi com o Kiko Goifman e a Linda Quebrada assina o roteiro com a gente, e foi um processo incrível fazer esse filme, assim, de muitas descobertas, muitas alegrias, assim, foi bastante importante na minha vida, e esse está disponível no Canal Brasil. Muito obrigada, Cláudia, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de poder conversar com a gente aqui hoje. E sucesso no seu novo documentário, que está maravilhoso. Muito obrigada, eu que agradeço.